Boa noite. Tudo bem? Muito bom, graças a Deus, né? Passar o feriado na praia nem sempre é tudo de bom, né? Você sai do gelo do ar-condicionado para o calor de 35 graus, entra e sai, e não tem jeito, né? Não tem saúde que aguente, né? Mas graças a Deus, Deus cuida de nós e nos dá essas possibilidades, né? De ver família, de curtir esse tempo de final de ano que é tão gostoso, né? Mas eu tive pensando essa semana e pensando justamente nisso, nos planos de Deus para 2018, né? Chega final de ano, assim, a gente geralmente faz tantos planos para o ano seguinte, né? E isso é importante, né? A gente fazer planos, projetar, planejar a vida. Alguns vivem, né, com a teoria do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? E aí vai deixando a vida levar, o que acontece. Aí tem uma outra música que fala que o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído, né? Mas nós que somos de Deus, nós não fazemos assim, né? Nós sonhamos que os planos de Deus sejam os nossos sonhos também, os nossos planos, né? Por isso a gente está na batalha dessa vida aí, de tentar crucificar o nosso eu e fazer Cristo crescer em nossas vidas, né? Para que a gente se adeque à vontade de Deus e não Ele a nossa, né? Geralmente essa realidade ela aparece muito nas nossas orações. Então a gente vai orar a Deus. Geralmente a gente pede para Deus que Deus se conforme com a nossa vontade, né? Senhor, eu quero que aquela pessoa seja curada, né? Se possível, cura em nome de Jesus. Alguns profetizam, alguns determinam, alguns reivindicam, né? Para Deus. Fazem isso porque os seus corações querem que a vontade dele seja prevalecida. Quem num leito de morte não quer que o seu ente seja curado, né? Quem não quer? Quem não quer que seu familiar ou seu amigo saia daquela situação final, né, de saúde, para se restabelecer uma saúde, enfim, servir de testemunho para tantas pessoas? A gente pensa assim, né? Isso é bom desde que o nosso coração esteja em querer conhecer qual é a vontade de Deus para todas elas, né? Então, a vontade de Deus, diz a Bíblia, que é boa, perfeita e agradável, né? Se é perfeita, então não existe outra vontade melhor do que a dele. Então, se não existe uma outra vontade melhor que a dele, a minha não é melhor. Mas a gente teima e insiste em querer que a nossa vontade seja prevalecida. Por que essas coisas? Porque a gente não consegue pensar e enxergar o futuro. O futuro é desconhecido para a gente, né? Mesmo pensando que 2018 é segunda-feira já. Como será segunda-feira? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Ou quantas pessoas estão pegando ônibus, carro, né? Ou avião nesse final de semana para ver familiar, para curtir o final de ano e não voltam para casa, né? Muitos pegam a estrada e às vezes bêbado bate o carro e morre, né? E às vezes se você está ali com a sua família, mantendo a velocidade na faixa correta, tomando todo o cuidado, e vem um playboyzinho com a Mercedes-Benz a 200 por hora, bate no seu carro, destrói toda uma família, mesmo você sendo tão cuidadoso e se protegendo e se precavendo tanto, né? Por que essas coisas acontecem? Porque pessoas morrem de fome, né? A gente vê cenas anos após anos, vê cenas como na Somália, né? Como em países que passam muita dificuldade, né? De crianças morrendo, crianças desnutridas, crianças que não têm uma água para beber. Por que essas coisas acontecem? Não é? Porque pessoas planejam criar bombas atômicas, né? Sendo que se nenhuma delas as fizesse, não teria problemas com guerras, com batalhas a esse nível, né? Porque as pessoas deixam de falar com o seu vizinho, que é uma guerra ali próxima da gente, né? Uma guerra de vaidades, talvez, né? Por que o mundo corre esse
percurso, a esse curso que ele corre, né? Quais são os planos nossos para 2018? Será que os nossos planos querem ser adequados à vontade de Deus? Será que eu estou disposto a tudo aquilo que Deus planeja para mim, para 2018 e para o futuro? Essa semana eu e a Tati começamos a assistir uma série que chama Dark. Não sei se vocês já assistiram alguns no Netflix. E ela, enfim, eu não vou dar spoiler aqui, né? Para quem não assistiu. Mas a ideia de que um garotinho ele vai parar no passado, né? E aí, enfim, tem toda uma trama lá, uma situação que promove isso. E aí a angústia de algumas pessoas é pensar, começam a descobrir por que aconteceu e como aconteceu aquilo, e aquela angústia de você não ter o controle do futuro, né? E também os acontecimentos do passado que inevitavelmente vão trazer consequências no futuro. Então aquela trama é aguçadora, né, dos nossos pensamentos sobre o nosso futuro, né? Mas diz a Bíblia que o nosso coração e o nosso pensamento, a nossa disponibilidade e os nossos planos, nossos projetos, eles precisam estar submissos ao plano maior de Deus, né? Não tem problema nenhum você fazer planos, ter sonhos, traçar projetos e objetivos para os próximos anos ou para o ano que vem, desde que esses planos estejam dentro da vontade de Deus, né? Então, planos como 2018 eu vou me separar. Não. Esse plano você não pode fazer, porque é um plano que é contrário à vontade de Deus, tá? Em 2018 eu vou ficar rico. Também não, porque a Bíblia condena o amor ao dinheiro e diz que também é laço a pessoa ficar rica, né? Diz que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus, né? Porque a riqueza, a Bíblia fala, o dinheiro, o amor ao dinheiro é idolatria, né? E compete, né, com a vontade de Deus. O texto que a gente vai ler hoje fala um pouquinho sobre isso. E tem uma frase específica nesse texto que é pequenininho, que eu quero me deter para a gente pensar aí nesse final de ano, quais são os nossos projetos, nossos sonhos para o futuro, tá bom? A gente está olhando o livro de Tiago, a epístola de Tiago, nós vimos o capítulo 1 já, né? Entraríamos no capítulo 2, mas eu vou dar um pulo, eu vou lá na frente no capítulo 4, versículos do 13 ao 17, depois a gente volta, nas próximas semanas a gente volta para o capítulo 2, tá bom? Então é o capítulo 4 de Tiago, versículos de 13 a 17. 5 versículos. Diz assim o texto: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ou a neblina ao amanhecer. Aparece um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Bom, esse texto aqui, muito anterior, um pouquinho anterior a esse texto, comecinho do capítulo 4, ele está falando sobre se aproximar de Deus, tá? Na sequência ele fala para resistir ao diabo, e aí depois ele vai falar sobre a tentação da humanidade, do homem, minha e sua, que é aquela sensação de insatisfação pela nossa condição financeira, ou seja, a todo momento a gente busca uma melhora social, não é assim? Tá? Então, inclusive,
de certo modo, né, até certo nível, é prudente você ter economias, você planejar financeiramente a sua vida também. Mas ele está fazendo uma crítica aqui àquela pessoa que faz planos para o futuro e projeta a sua vida baseada nos seus lucros, né, no seu planejamento e na obtenção das respostas para aquele planejamento. Parece que há uma espécie de conhecimento de causa. Sabe quando nós temos a segurança de pegar um valor em dinheiro, colocar numa aplicação na conta e você fala assim, esse eu tenho certeza que vai gerar lucro, né? Então você talvez pega Mega Sena aí, né? Você jogou na Mega Sena, não faça isso. Você acertou na Mega Sena e ganhou 230 milhões, que é esse o prêmio, né? Ganhou 230 milhões. Aí o rapaz estava... Cai muito dinheiro, né? E aí o jornalista hoje estava falando no SPTV, dizendo que se você aplicar 230 milhões, vai gerar, parece que 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês. É um pouquinho razoável, né? Razoável, né? Dá para comprar um sorvete, não dá não? Dá para tomar uma casquinha? Né? E ele estava dizendo que ele estava entrevistando algumas pessoas e perguntando o que as pessoas fariam com aquele dinheiro, né? Então, final de ano, geralmente os repórteres fazem essa matéria, né? Então encontrou algumas pessoas, inclusive na lotérica, e perguntava para as pessoas, o que você faria com esse dinheiro? E aí as pessoas foram falando, né? Quais são os seus motivos de jogar na loteria. E o interessante é que todos eles eram egoístas. Todos os motivos que as pessoas mencionaram eram motivos particulares, do ego. Ninguém falou assim, ó, eu quero ganhar os 230 milhões e eu não vou ficar com um centavo. Vou pegar esse dinheiro todinho e vou pegar várias instituições de caridade e vou dar R$1 milhão para cada uma. 230 instituições de caridade. Ninguém falou isso. Ninguém falou assim, ó, eu pegaria esses 230 milhões, pegaria um avião, ia lá para a Somália e ia abrindo projetos sociais. Eu pegaria aquele Médicos Sem Fronteira e investiria 50 milhões no Médicos Sem Fronteiras. Tá? Eu ia lá na ONU e perguntaria alguns projetos mundiais que tem aí com crianças para matar a fome, e eu ia lá e investiria 10 milhões em cada projeto. Ninguém falou isso. Um disse assim, eu viajaria o mundo inteiro. Teve um que disse assim, eu voltaria para o Ceará. Eu voltaria para o Ceará e eu botaria, né? Quem é do Nordeste sabe isso, minha família é. Eu botaria padaria, eu botaria banca, eu botaria supermercado, eu botaria lanchonete, eu botaria tudo isso, né? Lá na cidadezinha dele, né? Teve um outro que disse assim, eu aplicaria e viveria com a renda. Outro disse, eu viajaria o mundo inteiro, enfim. E eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Que os nossos planos, muitas vezes, estão condicionados à parte financeira. Tá? Então você vai falar assim, poxa, 2018 eu quero viajar para Israel. Você precisa de dinheiro. Tá? Precisa de dinheiro. Eu vou viajar para o Nordeste. Você precisa pagar a passagem. Não vai naquela de vou pela fé, vou chegar lá na porta da agência e eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas para mim. Vai chegar lá, vai levantar a mão, né, em direção a Jerusalém, vai orar e vai chegar um servo de Deus falando, Deus mandou te dar essas passagens aqui para você ir e voltar para Jerusalém. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer isso. Tá? A não ser que Deus tenha algum propósito nisso. Tá? Mas eu acho difícil. Né? Acho difícil. Não tem propósito nenhum você ir na porta do aeroporto, né? E falar assim, Deus, eu quero as passagens, eu tenho fé que o Senhor vai me dar. Não há propósito espiritual nisso daí, né? Então não há por que essas coisas acontecerem. Tá? Eu tenho fé que Deus tem poder para isso acontecer? Claro que tem.
Mas a gente não tem nenhum propósito disso acontecer. Interessante porque ninguém faz isso dizendo, eu quero ir para o Timor-Leste, né? Eu vou orar porque eu vou para o Timor-Leste. Então Deus vai me dar as passagens para eu ir para lá, fazer missões lá no meio das favelas do Timor-Leste, né? Ninguém fala assim, eu quero ser usado por Deus lá dentro da favela de Heliópolis, né? Então eu vou alugar um barraquinho lá e vou morar dentro da favela para ser um missionário lá naquele lugar, né? Pelo contrário, os chamados geralmente são para Orlando, na Flórida, né? Para evangelizar o Walt Disney, né? Eu tenho um chamado missionário para a Austrália, né? Que bênção, né? Eu tenho um chamado missionário para a Alemanha, muito legal. Eu tenho um chamado missionário para a Suíça, né? Que delícia, né? Tem um chamado missionário para Washington, né? Ninguém tem um chamado missionário para ir trabalhar com os mocós no centro de São Paulo, né? Para trabalhar dentro dos buracos ali no centro de São Paulo, onde as crianças ficam se drogando debaixo das praças, né? Aquelas entradas subterrâneas, né? Então, eu estou dizendo tudo isso porque os nossos planos para o futuro, eles têm que ser adequados à vontade de Deus. E para que a gente saiba quais são os planos que a gente tem que traçar para o ano que vem, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. E para saber qual é a vontade de Deus, você não sobe num monte e espera que caia um raio do céu, gente. Não, não é assim. A vontade de Deus você conhece aqui, está escrito já na palavra de Deus, ok? Então está escrito aí na tua Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Tem. Então está escrito lá na sua Bíblia quais são os planos de Deus para a tua vida. Quais são os planos de Deus para a humanidade. Quais são os planos de Deus para o cristão, para o crente. E à medida que a gente conhece isso aqui, a gente entende qual é o plano de Deus. Entendendo qual é o plano de Deus, a gente adequa os nossos planos aos planos de Deus. Então, como eu disse no começo, eu não posso sonhar em morar em Miami. Eu não posso sonhar em morar numa mansão de 25 quartos. Porque o meu coração, sonhando com essas coisas, estão planejando coisas próprias dessa vida. Coisas próprias dos desejos humanos, né? Então, como eu disse no começo, todos nós sonhamos em uma vida melhor. Querer se estabilizar um pouquinho melhor. Então você ganhou R$2.000 por mês. Não, agora o seu plano é chegar no outro cargo acima que vai ganhar 4. Aí você chega. E aí o seu plano é chegar no que ganha 6.000. E aí você chega. E aí isso não tem fim. Um dia você vai ganhar R$50.000 por mês. E aquele dinheiro não vai dar ainda para o seu mês. E o interessante é que quanto mais a humanidade, o homem, ganha dinheiro, mais distante ele fica da vontade de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz. A Bíblia diz que quanto mais a gente se envolve com dinheiro, mais a gente ama aquele negócio. Então a Bíblia fala, ela alerta aquelas pessoas que querem ficar ricas. Bom, e aí esse contexto, ele vai trazer alguns alertas, vai trazer algumas expressões. Eu não vou me demorar muito nisso. Olha só. E aí deu problema de novo, Vilela. Acho que foi no... Não tem problema, eu tenho aqui. São algumas frases que eu selecionei. A primeiro alerta que o texto nos traz é que vocês nem sabem o que acontecerá no dia de amanhã. Bom, a Bíblia fala assim, para quem é possível acrescentar que seja um dia na sua vida? Quando chegar o dia de você morrer, você vai morrer. Quem consegue adicionar um dia sequer na sua vida? Fortunas e fortunas. Você pode ter milhares e milhares de reais. Quando você chegar ali e o médico diagnosticar para você, dizer assim, não tem mais jeito. A tua fortuna todinha não serve para nada.
as suas casas, os seus carros, as suas mansões, as suas viagens, né? Aquelas comidas maravilhosas que você comeu, aquelas bebidas maravilhosas que você bebeu, né? Aquelas roupas caríssimas que as pessoas compraram, naquele momento não servem para nada. Pelo contrário, né? O que muito acontece é que os herdeiros acabam brigando, né? Acabam se quebrando, se destruindo e vivendo aquele inferno na família. Vai um para cada lado por causa da bendita herança, tá? Então o primeiro alerta que ele nos traz é esse: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que presunção é essa de fazer planos sem antes olhar para Deus e dizer assim: Deus, o que o Senhor quer para o ano que vem? E de certa forma você pode dizer assim: Márcio, mas a gente faz isso. Eu todo final de ano eu oro a Deus e falo assim: Deus, que esse ano que vem os meus planos sejam os teus planos. Eu quero isso. E eu creio que você quer, de verdade, eu creio mesmo, eu tenho certeza que você quer isso. Mas é interessante porque na prática, a gente abre mão de conhecer a vontade de Deus para adequar os nossos planos à vontade dele. Não é assim? E eu acho que a gente é pouco pragmático, a gente é pouco... Tem outra palavra melhor. A gente faz pouco planejamento nesse sentido, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Chegou 2018, o teu filho chega para você e fala assim: pai, eu já sei o que eu quero ser da minha vida. O que você quer ser, filho? Eu quero ser pastor. Putz, ferrou. Não, filho, não faz isso, filho. Olha, por causa disso. Não, vai fazer uma faculdade, vai ser alguém na vida, né? Vai estudar, fazer uma engenharia. Tudo que o pai sonhou é ver você como engenheiro, né? A outro, não, o que eu mais sonhei na vida era trabalhar para o meu filho ser doutor, ser médico, né? Não, filho, depois você faz isso, termina a faculdade, depois você faz isso, né? A gente se desespera a essa hora. Tudo bem, pastor nem tanto, mas teu filho fala assim: pai, eu quero ser missionário e eu já sei onde eu vou ser missionário. Eu vou ser missionário lá na Amazônia, com povos ainda não alcançados. Aquele que você viaja 6, 7 horas para dentro da mata. Chega lá, você tem que estudar a língua dos índios, você tem que estabelecer comunicação, você vai trabalhar lá 10, 20 anos e vai ter um índio convertido e mesmo assim você não sabe se confia muito nele, né? Eu me lembro que o Rodrigo veio aqui, ele contou uma história. O Rodrigo, que é o piloto da Meva, né? Lá na Amazônia, e das asas de socorro, né? Asas de socorro ao ministério. E ele contou que um dos primeiros missionários que chegaram lá, ele tinha umas filhinhas pequenininhas, e uma delas acho que tinha 8 a 12 anos, era pré-adolescente, né? De criança para pré-adolescente. E um dos índios falou assim: eu quero casar com a tua filha. Índio adulto. Porque dentro da tribo, gente, não pensa que o índio está no meio do mato lá, que ele é puro, que ele é... Não, pelo contrário, os caras têm uma maldade danada. Vídeos, os irmãos que foram lá na Amazônia podem contar pra gente aí, né? Eu quero casar com a sua filha. O missionário falou: não, que isso, minha filha é uma criança, né? Imagina, não existe isso. Ele falou assim: não, eu vou casar com a tua filha. Ele falou: não, você não vai casar com a sua filha. Ele falou assim: se você não me der em casamento, quando você sair eu pego a sua filha à força. Não é? E aí a sua filha diz assim: pai, mãe, é para lá que eu quero ir. Eu quero estudar línguas, eu quero traduzir uma Bíblia para eles. Não, filha, mas a todo momento você pode ser morto ou morta. Não é um bom lugar, pai, eu quero. É isso que Deus quer para mim. É fácil adequar os nossos planos a esses planos de Deus? Não é. Tem um dos livros sobre missões, que é um dos melhores livros que eu li na minha vida, que chama O Totem da Paz. O Totem da Paz. Eu tenho esse livro em casa, se você quiser ler depois, eu te empresto. É um ótimo livro. Ele conta a história de um missionário, se eu não me engano, é nas tribos indígenas aborígenes lá na Austrália, se eu não me engano.
E são tribos canibais. São tribos canibais. A história é ele contando como foi a experiência dele de ir pregar o evangelho para tribos canibais. Era uma região não alcançada e ele foi, se eu não me engano, ele foi o primeiro a chegar lá. Ele e a esposa, se eu não me engano, tinha um filho e uma filha pequenos e um recém-nascido, ou nasceu lá, alguma coisa assim. Sei que uma das crianças era bebê. E ele foi para essa região, tinham várias tribos indígenas canibais. E ele começou a pregar o evangelho lá, e as pessoas começaram a se converter. Muitos índios começaram a se converter. E ele começou a fazer amigos índios lá. Mas existia um grande problema nessas tribos indígenas lá. Que a tradição da tribo era a traição. Então, o índio era admirado se ele cometesse um ato de traição na tribo. Então, quanto maior o ato de traição, mais respeitado é esse índio lá na tribo canibal. Deu para entender? E aí ele começa a pregar para esses caras e ele vai saindo de barco para ir começar o projeto foi crescendo e tal. E muitas vezes ele deixava a esposa em casa, com os filhos. E ele conta que ele vivia essa tensão, né? Ele vivia essa tensão de que aqueles maiores amigos deles, índios, a qualquer momento poderia executar um ato de traição. Então ele tinha índio, amigo ali de 10 anos, 20 anos. Só que aquele poderia ser o maior ato de traição da tribo, entendeu? Então, a qualquer momento, ele vivia essa tensão de, finalmente, o índio se revelar e falar: sou amigo nada, vou te matar e vou devorar a sua família. E aí ele vai contando como essa história vai seguindo e, enfim, é uma história incrível. Eu acho que todo cristão deveria de ler esse testemunho. É muito, muito bonito. Acontece que a gente não está muito disposto a planejar os nossos planos segundo os planos de Deus. Mas é interessante porque a gente faz os planos segundo as nossas próprias vontades, segundo os nossos próprios planos, sem saber o que será no dia de amanhã. Se a gente fosse tão dependente assim, a gente colocaria nas mãos de Deus tudo aquilo que a gente vai fazer, né? E aí aquela frase célebre que ele usa aqui, né? Se o Senhor quiser. Sabe que todo mundo fala assim? Caiu no popular, né? Caiu no senso comum, né? Você dizer: se Deus quiser, estarei lá. Se Deus quiser, irei no culto. Se Deus quiser, o ano que vem vai ser um ano maravilhoso. Não, se Deus quiser, o ano que vem eu vou tomar algumas atitudes, algumas decisões importantes para a minha vida espiritual. Não, se Deus quiser, o ano que vem eu vou ter aquele emprego que vai ser uma bênção para a minha vida. Não, se Deus quiser, o ano que vem os meus filhos vão estar numa escola melhor. Mas se Deus quiser. E na verdade a gente usa essa frase como uma mandinga, né? A gente fala se Deus quiser, na verdade é tipo um pensamento positivo, né? A gente usa como um ritual para fortalecer aquele plano que a gente está traçando. Então, o ano que vem eu farei uma faculdade, se Deus quiser. Então você falou se Deus quiser para fortalecer o seu planejamento. Então você usa Deus para Deus avalizar, para Deus assinar embaixo naquele plano que você está traçando. E o texto faz um alerta para isso. Ele diz: olha, não use essa frase, se Deus quiser, de qualquer jeito. Não use. Porque além de você não saber os planos de Deus, o que acontecerá no dia de amanhã, você é como uma neblina. Você é como uma nuvem. Sabe quando você acorda de manhã, que está aquele tempo, aquele orvalhozinho, aquela neblinazinha, e o sol vai esquentando, né? Durante a manhã, e aquela neblina já vai se dissipando? A Bíblia fala que nós somos desse jeito. Nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, nós somos passageiros. Nós não temos nenhum poder
Nós não temos nenhuma condição de se estabelecer. Ele está dizendo que apenas um raio solar desfaz você, né? Dissipa, você some da existência por uma coisa simples, em frações de minutos. Tá? Então ele está dizendo, olha, além de você não saber o que vai acontecer o ano que vem, ou no dia seguinte, você é frágil. Você não tem condições de acrescentar um dia sequer na sua vida. Você não tem condições de fazer planejamentos e que esses planejamentos aconteçam de verdade só porque você planejou. Não. Ele está dizendo, acredite em Deus, deposite em Deus a sua fé, deposite em Deus os planos que você tem, condicione os seus planos aos planos de Deus, ore, mostre para Deus os planos que você tem, trace, planeje a sua vida, mas ao mesmo tempo entenda que você não pode nada sem Ele, né? Ele diz que fazer esse tipo de planejamento sem o consentimento de Deus é como se vangloriar nas suas próprias pretensões. Bom, é pretensão nossa, né? Dizer, não, amanhã com certeza eu farei tal coisa. Bom, a gente não sabe se até o final do dia estaremos vivos, tá? A gente não sabe se segunda-feira o teu chefe vai te ligar e falar assim, olha, passa no RH, estamos fazendo cortes, aquela frase célebre, né? Estamos reduzindo gastos. Você não sabe. Agora, a questão de tudo isso é, você se apavora com más notícias? Se chegar na segunda-feira o seu chefe te ligar e falar, não precisa vir mais, passa no RH, como é que o teu coração estará? Diferente de como está hoje? Porque hoje você tem certeza de que segunda-feira você vai trabalhar, não é verdade? Ou não, né? Quem está de férias ou de folga, né? Mas logo vai voltar o expediente, correto? Logo vai voltar o expediente de trabalho. A questão é, a tua segurança hoje se dá por essa convicção de que logo voltará o expediente, ou a tua convicção se dá porque os planos de Deus são planos que têm promessas e tem certeza de que os planos dele serão bons para a sua vida, perfeitos e agradáveis. Agora, quando que você vai medir isso? No momento em que acontecer a má notícia. Chegou a má notícia e agora? Estou desempregado. Puxa, bateu o desespero. É a hora de você sentir o termômetro das suas pretensões. Então, eu tenho um bom emprego, tenho um bom salário, hoje posso jantar no restaurante tal, posso comprar a roupa da marca tal, posso ter o carro tal, posso morar no bairro tal. Sabe aquele orgulho? Sabe aquela vaidade? Ele diz que isso são vanglórias pretensas, são coisas do teu coração. E quando você fundamenta os seus planos com as coisas do teu coração, essas coisas vão nos frustrar. E ele termina falando que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, diz que comete pecado. Bom, dentro desse contexto, fazer o bem é fazer a vontade de Deus. Fazer o bem é se deleitar na vontade de Deus para nós. Se deleitar nos limites, se deleitar, se alegrar naquilo que Deus permite acontecer na nossa vida, se alegrar naquilo que Deus retira da nossa vida, se alegrar porque os planos de Deus são melhores para a nossa vida do que os nossos. Agora, como eu disse, o termômetro para medir isso, e você vai ter condição de fazer isso no teu coração, cada um de nós na nossa situação particular, é você se atemoriza com as más notícias. Aquilo que Deus tirou do teu coração, você acha que vai fazer falta? Aquilo que Deus tirou da tua vida, você acha que vai fazer falta? Aquilo que Deus ainda não te deu,
vai fazer falta no relacionamento com Deus? Aquilo que Deus não vai te dar, isso vai mexer com você? Isso vai abalar a sua vida? Talvez aí está a diferença dos planos de Deus para os planos do nosso coração. Porque os planos do nosso coração visam os nossos próprios desejos. E a Bíblia fala que os nossos próprios desejos, eles são pecaminosos. É eles que conduzem as nossas vidas para o pecado. Você lembra daquele texto que fala que a gente não recebe porque pede mal? Lembra disso? Eu vou achar aqui para a gente ler, Tiago 4, de 1 a 12, né? Então não é esse, tem um texto no Evangelho. Vamos ler esse aqui de Tiago 1 a 12. Capítulo 4, de 1 a 12. Diz assim, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo? Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos de Deus, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, né? O texto é bem claro, ele diz, olha, vocês não têm o que vocês pedem, porque vocês não sabem pedir. Porque quando vocês pedem para o seu próprio proveito, tá? Então a gente vai pedir a TR4, né? É para o nosso próprio proveito, tá? A gente vai pedir acertar na loteria federal, ou sei lá o que, nem sei o nome daquilo, Mega Sena, né, da virada, né? É o teu próprio proveito. Onde está o teu coração quando você vai lá e faz uma fezinha na loteria? O que você está desejando? É que o reino de Deus cresça? Você está planejando naquele momento a vontade de Deus acima de todas as coisas? Quando a pessoa vai até a praia e pula 7 ondinhas, né? O que ela está planejando? Um bem próprio, né? Então ela faz esse sacrifício de ir à praia e pular as 7 ondinhas para que o ano que vem seja um ano melhor. E é interessante, porque se contar a quantidade de ondas que a pessoa pulou o ano inteiro, a vida inteira, né? É 7 ondinhas todo ano, né? São 7 ondinhas todo ano. Então a pessoa tem 30 anos, ela não pulou desde criança, né? Mas digamos que ela tem uns 10 anos pulando aí, já pulou onda pra caramba, hein? Mas a vida não melhora, né? Então acende a vela, joga a rosa no mar, as pessoas fazem tudo. Tem uma simpatia boa aí do ano novo, hein? Se veste de branco. Essa é nova. Se veste de branco, que você vai atrair paz pro ano que vem. Se veste de amarelo, que vai atrair o quê? Vocês sabem, né? Sem vergonha. Põe amarelo, que vai atrair dinheiro. Põe vermelho, que atrai o quê? Amor. E as pessoas embarcam nessa. O cara está lá com 60 anos, solteiro, e todo ano ele põe a camisa vermelha e não dá certo o negócio, né? A pessoa morrendo de fome todo ano, né? Desempregada porque ela é um mau funcionário, mas todo ano ela põe a camisa amarela para atrair dinheiro, mas ela vai trabalhar e ela chega lá 11 horas todo dia e o cara manda ela embora, é todo o emprego que ela vai.
A pessoa bota uma camisa para ter paz no ano novo, mas ela chega em casa, ela xinga a mulher, xinga o marido, né? O que adianta botar camisa branca? Da mesma forma, nós, semana após semana, a gente traça esses planos religiosos na nossa vida, né? E ano após ano, a nossa vida vai cambaleando. Agora, a pergunta é, por que a vida de muita gente vai cambaleando? Por que a vida de muita gente anda para trás, como dizem no popular, né? Por que muitos cristãos estão sofrendo por coisas elementares, né? Será que os seus planos têm sido traçados com a vontade de Deus, com os planos de Deus para a sua vida? Será que as pessoas têm planejado com temor a Deus e a sua palavra? Antes disso, será que as pessoas, antes de fazerem os seus planos, conhecem qual é a vontade de Deus? Para adequar os seus planos dentro da vontade de Deus? A frase que eu quero deixar para você, e é uma frase para o ano que vem, uma frase para você lembrar o ano inteiro, mas que você não use essa frase como uma mandinga, como uma confirmação, ou como um pensamento positivo, ou não banalize essa palavra, ou essa frase, se Deus quiser. Quando você usar essa frase, lembre-se que essa frase, ela tem ela tem um conteúdo muito denso por trás dela. Quando você diz, se Deus quiser, você está condicionando toda a sua vontade à vontade de Deus. E você está dizendo, olha, o que acontece amanhã, eu não sei, porque eu sou como uma neblina, eu sou frágil, mas esse Deus é um Deus poderoso. Esse Deus é um Deus que pode fazer milagres. Esse é um Deus que, se Ele quiser, de verdade, Ele pode mover um monte de um lado para o outro. Se Ele quiser, Ele pode te curar de uma doença terminal. Se Ele quiser, Ele pode realizar os sonhos da sua vida, os planos da sua vida. Mas lembre-se que muitas vezes Ele não vai realizar, porque os nossos planos não estão de acordo com os planos dele. Vou te dar um exemplo muito claro disso. Você sonha em ter aquele emprego, aquela empresa multinacional que vai te dar aquela estabilidade profissional, não é? Você vai falar, não, quando eu chegar naquele emprego, eu terei condição de ter um bom apartamento, um bom carro, tudo bem, não tem problema nenhum nisso. E aí, eu vou servir melhor a Deus, né? Eu vou ofertar mais, eu vou ajudar não sei o quê. Só que quando isso acontece, você não cumpre os planos que você idealizou. Sabe por quê? Porque no fundo o teu desejo era egoísta. Quando você realiza aquele sonho, você fala assim, não dá para ir para a igreja. Sabe por quê? Porque eu estou trabalhando muito, eu estou muito cansado. Eu trabalho sábado, trabalho domingo de manhã, então não tenho hora para descansar. Na segunda-feira eu já tenho que trabalhar, então eu preciso descansar. Por isso que eu não venho na escola dominical. É por isso que eu não me envolvo muito, porque o meu trabalho está me consumindo muito. Bom, então, você sonhou com um negócio, você planejou, você idealizou, você pediu, clamou a Deus, Deus te deu e aquilo te desviou. Já pensou nisso? Quantas pessoas sonham em ter filhos? Não é? Sonham em ter filhos. Era o best one, né? O maior sonho da vida era ter filho. Aí Deus dá o filho, e o filho desvia a pessoa da igreja. Como é que pode isso? Não faz sentido. Se a Bíblia fala que o filho é uma bênção de Deus para a família, não é isso? E pelo contrário, para que aquilo te aproxime mais de Deus, né? Assim como o casamento. O casamento, ele tem que te aproximar de Deus. O marido e a mulher, o ferro com o ferro que se afia.
né? Então aquele relacionamento vai te aproximar de Deus. O filho da mesma forma. Então você olha para o filho ali indefeso nos seus braços e fala: é assim que eu sou nos braços de Deus. Mas pelo contrário, você sonhou, você chorou, você clamou noites e noites: Deus, pelo amor de Deus, eu quero um filho. Quando Deus te deu o filho te desviou da igreja. Né? A gente faz isso. Né? Então a pessoa sonha com aquele carro, né? Aquela picape 4x4. Aí quando Deus, de alguma forma, né, pela sua graça, a pessoa consegue chegar lá, ela fala: eu não posso dar muita carona porque a gasolina tá cara, e bebe pra caramba aquela picape, meu. Não é? Já viu? Você detecta pobre na rua com carro bom, você detecta na hora. Sabe aquele cara que parcela em 200 vezes o carro? Você detecta um calor de 40 graus. O cara está com a zira, com todos os vidros para baixo. Ele não liga o ar porque consome gasolina. Aí você detecta, você pobre. Pobre com carro, né? Um carro importado, né? Ele quer ter o luxo do carro. Mas aí quando ele compra o carro que ele põe lá, 250 pau para encher o tanque. Aí ele dá uma volta no quarteirão, o negócio faz assim, ó, né? Ele fala: meu Deus do céu, comprei mais um filho. Comprei mais um filho. Vai fazer a revisão, tem que trocar a pecinha lá do Azira, R$5.000 para trocar a pecinha lá. O cara fala: meu Deus do céu, e agora tem que passar isso aí para frente, não é? Porque os sonhos dele não estão adequados aos sonhos de Deus. A gente não faz isso. A gente não para adequar os nossos planos aos planos de Deus. Não faz. Gente, eu estou falando de mim, não é de você, de mim. Nós, anos após anos, erramos nisso. Erramos nisso. Aí quando vem o desemprego, a gente se apavora. Quando o filho fala: vou ser missionário, você fala: pelo amor de Deus, que isso? Tá louco? Eu já sei, pai, eu vou para o Timor-Leste. Meu Deus do céu. Financeiro, vem uma crise financeira e você se apavora. Sabe por quê? Porque a gente não confia tanto em Deus assim. Confia. Quando a gente diz se Deus quiser, na verdade a gente está fazendo uma mandinga. Que Deus queira, né? Na verdade é isso, que Deus queira que os meus planos se realizem, né? Não, ano que vem eu vou para Israel, né? Se Deus quiser, né? Tipo, você dá um axé lá, né? Nas tuas palavras para que dê certo, né? Mas pensem sobre isso, tá? Quando você sentar no dia de hoje, no dia de amanhã, que você fizer aquela oração de final de ano, né? Senhor, que o ano que vem seja um ano... Pensa nessa frase, se Deus quiser. Pense que a gente deve constatar no nosso coração se a gente confia tanto assim em Deus. E deve lembrar também que nós somos como uma neblina. E deve lembrar também que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não conhece. De repente, estava vendo um programa hoje à tarde de um casal de jovenzinho que se casaram nos Estados Unidos, né? E o menino, ele sofreu, antes do casamento, não sei quanto tempo antes, sofreu um acidente de moto e perdeu uma das pernas, perdeu os movimentos das pernas, né? E a história vai contando como a namorada dele ficou com ele todo momento, né? E aí, quando a gente saiu de casa, eles estavam indo se casar, né? Estavam entrando na igreja para se casar, nem deu tempo de ver. Mas interessante como ela persistiu com ele, né? Mesmo ele ficando paraplégico depois, né? Então ele estava treinando, fortalecendo as pernas, tentando de algum jeito entrar andando para se casar, que era o que ele tinha prometido para sua noiva, né? Então a história é muito bonita assim. E eu fiquei pensando justamente nisso, né? Os planos que ela traçou para a vida, talvez se frustraram em algum momento, né? Mas quando os nossos planos são os planos de Deus, quando a gente se adequa aos planos de Deus, a gente não é surpreendido com má notícias. E a gente entende que aquilo ali é o plano de Deus. E se Ele fez aquilo, porque aquilo ali é o melhor. Que seja assim no ano que vem, né? Que todos vocês tenham um ano maravilhoso, né? Que seja um ano melhor para todos nós brasileiros, seja um ano politicamente melhor nosso Brasil, né? Ore por isso. É um ano de eleição,
é um ano difícil, um ano que provavelmente o seu Lula vai ser preso, né? Isso vai gerar uma comoção nacional, pode gerar conflitos, né? Que o próximo presidente, enfim, a gente não tem tanta escolha, mas que apareça aí nessa reta final alguma coisa, né? Mas que seja um ano melhor para o Brasil, para o brasileiro, para todos nós, né? Espiritualmente que seja assim também, né? Que eu aprenda a sonhar os sonhos de Deus, que o meu coração aprenda a amar aquilo que Deus ama. Quando você for administrar o dinheiro na sua vida nesse ano que vem, pense sobre isso. Quando você for se relacionar com a sua esposa ou com o seu marido, pense sobre isso. Quando você for investir na vida do seu filho, pense sobre isso. Quando você for investir na vida de missionários, pense sobre isso. Quando você se prontibilizar a trabalhar em algum ministério na igreja, pense sobre isso. Pense que os nossos planos, eles nunca nos levam para bons lugares. A Bíblia diz que aos olhos dos homens existem muitos caminhos que são de vida, mas o final é de perdição. Fecha teus olhos que eu quero orar por isso. Senhor, nós queremos te agradecer por esse ano que se passou, pela nossa igreja, pelos irmãos. Obrigado porque o Senhor nos guardou, nos abençoou, nos abençoa para esse ano que vem, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em tudo aquilo que a gente realizar e planejar e estabelecer para a nossa vida. Nos ajuda a que esse ano que vem sejamos melhores, no sentido de estudar a tua palavra, de ler mais, de aprender mais, de se dedicar mais, de se envolver mais, de contribuir mais. Nos ajuda, Senhor, para que o nosso coração estabeleça prioridades, e a prioridade maior das nossas vidas, Senhor, que seja o teu reino. Onde estivermos, o que nos dedicarmos a fazer, que o teu reino seja prioridade, Senhor, a todo momento. Que os nossos olhos só olhem para o teu reino, que a nossa mente só pense em coisas para o teu reino, Senhor, que o nosso coração só deseje coisas do teu reino. Esse é o nosso desejo, hoje e para o ano que vem. Em nome de Jesus, amém. Amém? Fala em